Bom, esse é um episódio muito especial, né, de número 500. Eu tô há 500 dias consecutivos gravando um episódio por dia. E o primeiro episódio que eu gravei foi o Meditações, que foi exatamente o primeiro episódio que eu escutei, que eu conheci o estoicismo escutando um podcast com o Marcos Aurelius, lendo Meditações, né, que é o diário do Imperador Romano. E nesse primeiro livro ele é muito bacana porque ele tá simplesmente, é um exercício de gratidão, onde ele tá tendo gratidão a todas as pessoas da vida dele que ensinaram para ele de alguma forma as virtudes, os valores, né, e todos os princípios. Então eu vou reler aqui, eu provavelmente não vou ler o livro inteiro hoje do Meditações 1, eu vou ler uma parte do 1 hoje e ler uma outra parte amanhã, para ele não ficar muito longo. De meu avô Verus, eu aprendi a boa moral e a governança do meu temperamento. Da reputação e da memória que guardo do meu pai, aprendi a modéstia e o caráter viril. Da minha mãe, aprendi a piedade, a caridade, a abstinência, não somente dos maus atos, como até mesmo dos maus pensamentos. E além disso, a simplicidade em meu modo de vida, bem distante dos hábitos dos ricos. De meu mentor, aprendi a trabalhar com resiliência, usando minhas próprias mãos, a desejar pouco e a não me intrometer na vida alheia, nem dar ouvido aos difamadores. De meu bisavô, de ter tido bons professores em casa e saber que em tais questões o homem não deve fazer economia de gastos. De Diogeneto, aprendi a não dar importância às futilidades, a tolerar a liberdade de expressão, a ter intimidade com a filosofia. De Rústico, recebi a impressão de que o meu caráter requeria evolução e disciplina, a não me intitular um homem que dominava suas paixões ou a praticar caridade por pura exibição, a escrever com simplicidade, a tratar com respeito mesmo aqueles que me ofenderam com palavras ou que me fizeram algum mal, e a estar sempre disposto à reconciliação, assim que esta se fizer oportuna. Dele também aprendi a ler atentamente e a não me satisfazer com a compreensão superficial de um livro. E, sobretudo, eu devo a Rústico ter me familiarizado com os discursos de Epiteto, os quais me foram comunicados a partir de sua própria coleção. De Apolônio, eu aprendi a cultivar a liberdade de pensamentos e a firmeza nas decisões, a não tentar para nada mais, nem sequer por um momento que não a razão, a ser sempre o mesmo nas grandes dores, nas ocasiões em que perdemos um filho ou nos longos períodos de doença. Dele também aprendi a ver claramente como um exemplo vivo que o mesmo homem pode ser, ao mesmo tempo, firme e compassivo e ensinar sem ser tedioso. Nele, tive diante de meus olhos um homem que considerava claramente a sua experiência, a habilidade de explicar os princípios da filosofia como o menor de seus méritos. E dele, aprendi a aceitar favores estimados dos amigos, sem me humilhar em agradecimentos exagerados, nem deixar que passem despercebidos. De Sexto, aprendi a disposição benevolente e tive o exemplo de uma família governada de forma paternal, assim como a ideia de viver conforme a natureza e a falar com profundidade, sem afetação, a olhar com cuidado as necessidades dos amigos, assim como tolerar os ignorantes e aqueles que formam suas opiniões de maneira superficial. Ele tinha a capacidade de se adaptar rapidamente a qualquer tipo de ambiente, de modo que conversar com ele era mais agradável do que receber uma lisonja, e ao mesmo tempo inspirava em todos ao seu redor respeito e até mesmo veneração. Lembro que possuía a distinta habilidade de investigar e ordenar os princípios necessários a uma boa vida, de forma metódica e inteligente, que nunca demonstrou raiva ou qualquer outra afetação das paixões, pois vivia inteiramente liberto delas, embora sempre adoravelmente afetuoso. E também sabia como ninguém elogiar com discrição e não ostentar o próprio conhecimento, que era vasto. De Alexandre, o gramático, aprendi a me refrear de apontar constantemente as faltas alheias e a corrigir com afetuosidade aqueles que deixaram escapar algum barbarismo ou erro de pronúncia, indicando a palavra ou expressão que deveriam ter sido usadas nesses casos, sempre discutindo a questão em si. Como falar corretamente, sem ressaltar os erros ou buscar ensinar de uma posição de superioridade intelectual. De Frontão, aprendi a atentar para que são a inveja, o fingimento, a hipocrisia,
num tirano, e que geralmente aqueles que entre nós são chamados patrício são consideravelmente deficientes de afeição paternal. De Alexandre, o platônico, aprendi a não responder frequentemente e sem necessidade que não tenho tempo. Tampouco negligenciar os deveres para com as relações íntimas ou familiares, alegando ter ocupações mais urgentes. De Catulo, aprendi a não ser indiferente às queixas de um amigo sobre mim, ainda que estas sejam infundadas, mas sempre procurar apaziguar a questão, retornando ao convívio habitual e estar sempre pronto para elogiar os mentores, como faziam Domício e Antenodoto. Também a amar verdadeiramente meus filhos. De meu irmão Severo, aprendi a amar meus familiares, a amar a verdade e a amar a justiça. E por seu intermédio conheci Élcio, Catão, Dião, Bruto, e deles eu recebi a ideia de um governo onde a mesma lei vale para todos, administrado tendo nas mais altas considerações os direitos dos cidadãos e a sua liberdade de expressão. Assim como conceber uma realeza que respeite, acima de tudo, a liberdade daqueles que governam. Olha só, né? Eu li um terço, metade. Amanhã a gente vai continuar na outra parte do livro 1 de Meditações, que eu estou fazendo uma nova homenagem, né, aos 500 episódios, e fazendo em vídeo esse episódio que estava apenas em áudio lá atrás. E vejam a profundidade, né? Eu lembro até hoje, quando eu escutei essas palavras pela primeira vez, e vinha saber que esse era o imperador, um dos maiores imperadores de Roma. Você imagina, ele viveu em torno de 120 a 186 depois de Cristo, né? Quase 2000 anos atrás. E veja como ele termina, né? A liberdade de expressão, assim como conhecer a realeza que respeite, acima de tudo, a liberdade daqueles que governam. Então, reescute várias vezes, né, os princípios que ele vem aprendendo, a humildade. Veja que incrível os princípios, né, que ele aprendia lá atrás. Você vê que os princípios, gente, os princípios são sempre os mesmos. Os valores e as virtudes não mudam. Elas são sempre as mesmas. As virtudes humanas e os seres humanos são sempre os mesmos. Então escute, reflita e faça você também esse exercício de olhar para as pessoas que te cercam e buscar as virtudes que você aprendeu em cada uma delas. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, te convido a vir fazer a imersão do chamado estoico. Clique, siga nosso canal, compartilhe isso com uma pessoa que você ama, que você deseja bem. Deixe seu like, deixe seu comentário e nos ajude a espalhar a calma da mente para todas as pessoas. Desejo um dia de abundância e paz. Fique com Deus. Vós sois Deus. Porra, e você deu uma definição hoje, Léo, que matou, né? Conheça você e conhecerá deuses. Show, viu, Léo? Sempre te falo aí, né? Depois te dou um feedback. Mudança de vida, viu? Muito legal. Autoconhecimento você traz uma luz diferente aí para as nossas vidas, né? Que às vezes a gente fica só no lado empreendedor, de negócio, estudando, lendo livro de business e esquece, né, da gente, esquece de ir para o nosso interior. Obrigado, viu? Estou já com outra vibe. Obrigada, Camila. Obrigada, Léo. Obrigada, pessoal. Foi fantástico. Só agradecer, né? Reforçou muito o momento que eu estou vivendo na minha vida. Mas o que eu achei legal do teu projeto é que você conseguiu organizar as ideias aí de uma maneira mais prática. Muita identidade com tudo que você propõe. Então, para mim, é um bálsamo. Muito obrigada. Super obrigada por essa oportunidade. Eu sou psicóloga, estudo há muitos anos a Cabala. E mais, que me toca muito, porque em 2020 eu fundei, junto com o Chicane, meu marido, uma instituição que se chama Instituto Borboleta Azul. E a lenda da borboleta azul nada mais é do que trazer a reflexão de que tudo está nas nossas mãos, né? Então, é isso, né? As coisas são como são, e para elas serem boas ou ruins vai depender de como a gente vai interagir com elas. A gente tem muito poder de ação e isso pode mudar o Brasil, pode mudar o mundo. É incrível, né? Porque o Léo, eu acho que é bem importante, né, repetir as coisas, porque às vezes a gente está numa situação que impacta mais uma ou outra coisa. Esse negócio de que as coisas são como elas são, né? Isso é foda, cara. Isso é foda.
agradecer demais o convite. Eu conheci o Léo na BB Store, fazendo assessoria de imprensa da BB Store, no momento, acho que talvez nos momentos mais vibrantes da carreira empreendedora dele. Eu tive a alegria de acompanhar de perto. Tão simples e tão incrível, né? E ninguém avisa isso pra gente antes. Deixar meu muito obrigado, Léo. Sensacional o que você está fazendo. Obrigado, Pedro. E a beleza das coisas, né? Como é que as coisas simples são muito melhores, né? As coisas são como elas são. No primeiro... Às vezes eu estava um pouco sem propósito, assim, sabe? E até acordando mais tarde, trabalhando o que eu tenho que fazer, mas a gente que empreende, né, sabe das coisas que tem que fazer, mas estava sentindo um pouco sem propósito. Então, esse chamado aqui hoje já me deu uma despertada, assim. Então, já valeu muito